À entrada do calabouço do Deus Cadáver, uma unidade de soldados fica lá hesitante em entrar devido ao medo. Enquanto eles recuam, Shagru e sua equipe avançam confiantes para onde os outros estão hesitantes. Enquanto isso, nas cavernas profundas, a primeira unidade está sendo dizimada pelo Deus Cadáver, que convoca numerosas lâminas que os retalham. O capitão ordena que o vento seja levado aos feiticeiros para a cura. Ao declarar uma retirada temporária para o resto, ele comenta sobre a chegada da unidade principal de subjugo liderada por Shagru. Ele é a arma secreta da igreja e um veterano poderoso que teve muitos encontros com a morte, também conhecido como o esmagador de calamidades. A unidade entra no espaço aberto enquanto ele puxa sua espada. O Deus Cadáver começa convocando um feitiço de relâmpago negro que eles bloqueiam. Um dos magos aponta que o labirinto está crescendo, assim como a morte que o necromante convocou e que derramou para o mundo exterior. O esmagador de calamidades usa um feitiço de aceleração para avançar pelo penhasco e se chocar com o gigante esqueleto. Evidências de seu duelo de alto nível podem ser vistas do lado de fora, enquanto almas condenadas se reúnem acima do calabouço e se transformam em um feixe de energia que desce para o feitiço do Deus Cadáver. Ele usa a energia para convocar um dragão, e Shagrua se prepara para o encontro fortalecendo sua espada. Quando o dragão avança, ele combina com seu feitiço de aceleração para cortar o monstro, assim como Miel cortou o iceberg em Marineford. O suporte se protege enquanto comenta que o necromante deve ser detido durante esse encontro, ou seus cadáveres consumirão o mundo. No entanto, depois de testemunhar sua magia, eles começam a duvidar se Shagrua pode derrotar o monstro. Ele continua a lutar contra ele até que o Deus Cadáver recua por um momento e lança um feitiço que levanta um mini exército de esqueletos. Enfrentar o exército sendo apenas um homem faz os magos entrarem em pânico, mas sua fã número 1, Virolo Filardo, está confiante de que Shagrua não falhará. Seus colegas olham para ela com certeza de que sua opinião é delírios de uma fã fanática. Ela pode não estar errada, pois diante de tais probabilidades, os olhos do esmagador de calamidades começam a brilhar com uma luz carmesim. Sabemos que se trata de algum tipo de poder elevado que esse cara está prestes a mostrar algo especial. A cena volta para seus dias mais jovens, quando uma voz o culpou pela morte de várias pessoas. Ele podia ver as almas dos mortos, como estava em um mundo cheio de morte. Teve que eliminar muitos para sobreviver e alcançar seu nível atual. Atualmente, ele comenta sobre como pode ver todas as almas que o Deus Cadáver sacrificou. O Deus fica surpreso ao ver que ele tem um olho malévolo. Shagrua nasceu com o poder de ver os fantasmas de todos os bandidos e monstros que ele matou. Eles especulam que até os pássaros e insetos podem estar incluídos. A maioria dos portadores do óleo malévolo busca o abrigo da igreja e dedica suas vidas à oração, ou se alegram em atormentar esses fantasmas e se tornam necromantes como o Deus Cadáver. Charvot escolhe lutar pela humanidade no campo de batalha. Ele se prepara e lança um feitiço de fogo que elimina uma boa quantidade do exército que se aproxima. No entanto, seus números ainda são esmagadores, então ele avança e começa a fazer algum trabalho com sua espada para reduzi-los. Ele salta e desvia uma bola de fogo da cabeça do Deus Cadáver, que atinge o teto da caverna, fazendo com que pesadas rochas caiam sobre o chefe e todos os seus capangas. Shagrua fica no alto até que a poeira baixe e continua seus ataques. As rochas causam algum dano ao gigante esqueleto, expondo a verdadeira forma do Deus Cadáver, que acontece de ser um cérebro em um jarro. Eles têm uma discussão sobre seus poderes. O necromante se prepara para o embate final lançando um feitiço que Shagrua nunca viu antes, com símbolos estrangeiros para ele. O esmagador de calamidades não hesita e salta para o ataque com a esperança de que a destruição do monstro criará um futuro para o povo. Lotalardo o protege com um feitiço de suporte enquanto Shigeru avança. Isso causa uma explosão mágica gigante. Memórias nebulosas do encontro do Deus Cadáver com Shagrua passam por sua mente. Ele recupera consciência, se perguntando por que seus braços estão fracos. Ele toca o pescoço, pois encontra dificuldade em falar, o que é de se esperar dada a ferida. Ele olha ao redor e encontra as paredes e o chão estranhos. Enquanto se levanta da passagem, o necromante sai para a luz e está no mundo moderno, identificável pela agitação das pessoas correndo para sobreviver. Ele fica chocado com seu entorno, mas é óbvio que ainda está ferido, como evidenciado em sua camisa branca. O Deus Cadáver se pergunta que tipo de cidade ele encontrou. Enquanto está em seu estado confuso, um drone controlado por Takumi paira perto dele e fica chocado com o que está vendo. Ele se aproxima da tela, incapaz de acreditar que o homem está vivo e bem. Ele faz rapidamente uma ligação para seus associados para cancelar a recuperação do corpo, pois o cara ainda está vivo e ativo. A equipe de recuperação se pergunta se o ataque falhou, mas ele garante que confirmou o acerto. No entanto, ele os ordena a permanecer prontos caso a situação mude. Takumi observa sua tela, questionando como o homem está andando normalmente com um ferimento daqueles. O necromante nunca viu uma arquitetura ou escrita semelhantes e até suspeita que as telas sejam um feitiço de projeção, mas ele não consegue detectar magia vindo delas. Ele se senta em alguns degraus e observa as pessoas ao redor, notando que parecem saudáveis e felizes. Portanto, ele conclui que deve ser uma terra pacífica. Ele pensa de volta ao lugar
lugar que deixou, incerto se poderá retornar, mas espera que tenha um futuro. Seus pensamentos são interrompidos quando um policial pega seu ombro para fazer uma verificação de bem-estar. Inicialmente, ele não entende o que estão dizendo, mas à medida que continuam falando, ele percebe que entende partes e descobre que está tirando informações linguísticas do cérebro de seu corpo atual. Os policiais querem confirmar se a mancha em sua camisa é um desenho, mas ele ainda não responde. Então, eles perguntam se ele pode dizer seu nome, e ele finalmente consegue responder, reconhecendo a língua como japonesa. Ele também diz que o nome de seu corpo é Pouka. O oficial suspeita que ele seja filho de um turista, julgando pelo discurso trêmulo. Numa inspeção mais próxima, eles não duvidam que as feridas em seu pescoço sejam reais. Misaki pousa na cabeça de um dos policiais justo quando estão prestes a levá-lo ao hospital, expressando alívio por ele estar bem, enquanto ele se pergunta quem ela é. A mulher comenta sobre o quanto os policiais estão com dor antes de pegar na mão dele e guiá-lo para longe da situação. A polícia tenta correr atrás deles, mas são muito lentos. Em casa, Arras vê a confusão e assume que são apenas acontecimentos normais encontrados em Shinjuku. Enquanto isso, Misaki o leva de volta a um beco isolado e brinca que conseguiram escapar limpos. Ela pergunta o que ele lembra. A garota hiperativa dá seu nome normalmente como lê-lo ao contrário. Então você sabe que essa garota é excêntrica. Ele se pergunta por que alguém gostaria de lê-lo ao contrário. De repente, sua cabeça começa a doer quando as memórias dela entram em sua mente, e ele vê que ela estava sorrindo. Então ele assume que ela conhece o dono original do corpo. Misaki o agarra e o vira de cabeça para baixo para fazer um exame físico, confirmando que seu corpo também está quente. Com isso, ela tem certeza de que ele não é um fantasma e até parece feliz por ele estar vivo. O deus cadáver agradece por sua preocupação. Misaki diz a ele para não agradecer, porque ela está prestes a eliminá-lo novamente. Ela tira um pé de cabra com seu resíduo e confessa sua primeira eliminação dele com um olhar sinistro, questionando como ele está vivo novamente. As memórias de seu primeiro encontro inundam sua mente, confirmando que ela é a causadora dos danos em seu corpo. Ele se vira e começa a correr, enquanto Takumi observa do seu drone. Ele revela que Pouka tinha 16 anos e que alguém pagou por um contrato de assassinato contra ele. Ele não entende o que o palhaço estava pensando. O observador espera que ele simplesmente desista desta vez, senão não será pago como recuperador. O necromante escapa e se esconde em um prédio abandonado. Ele está um pouco frustrado com a falta de resistência de seu novo corpo. Ele nota que neste mundo mal consegue sentir os espíritos ao redor, porque há poucos elementos mágicos no ar. Para piorar, ele percebe que seu corpo atual quase não tem poder mágico. Ele nem consegue curar sua ferida, e ele percebe que se sofrer uma lesão fatal, está acabado. Então, ele tenta processar a situação para descobrir qual deve ser seu próximo movimento. Enquanto isso, Misaki está silenciosamente se aproximando de seu esconderijo. Ela deixa sua presença ser sentida ao dizer a ele que o tempo deles acabou para esse jogo de pegar. O deus cadáver tenta fugir quando ela lança algumas facas, mas de alguma forma ele consegue desviar enquanto pega uma barra de metal. Ela fica impressionada com seus movimentos, afirmando que ninguém jamais a esquivou tão bem antes. Ela corre em sua direção e começa a atacar com seu pé de cabra, mas o necromante mal consegue acompanhar o ataque, enquanto desvia dos golpes. Sua mente pode reagir, mas seu corpo limitado não consegue acompanhar. Ele tenta fugir, mas de repente cai no chão quando é atingido por uma faca na perna. Ele se vira para ela e a encara antes de remover a faca e enviá-la de volta para ela, mas ela a esquiva facilmente enquanto ele manca para longe. Ela comenta sobre o quão verdadeiramente impressionante ele é, porque já eliminou muitos gangsters e assassinos de aluguel, mas nunca se sentiu intimidada antes. O necromante escapa e se encontra em um quarto estranho. Misaki o alcança e diz a ele que o prédio é famoso por ser usado pela Yakuza para eliminar pessoas. Quando ele ouve a voz dela, tenta fugir, mas ela o atinge novamente com sua faca. Ela o informa animadamente que há rumores de fantasmas que assombram o prédio, enquanto o necromante rasteja até uma parede em busca de apoio. Ele enfrenta Misaki e confirma os rumores. Ele diz a ela que, mesmo com os olhos de seu corpo, ele pode ver os fantasmas em seus estados atormentados. Isso significa que o olho malévolo é um poder da alma e não do corpo. Então, independentemente do recipiente, ele deve se manifestar. Misaki não entende o que ele está dizendo, enquanto ele alerta que ela deve tratar as vidas com mais cuidado. Os fantasmas das pessoas que ela eliminou podem ser vistos ao redor dela, em seus estados sinistros. Ela os envia embora quando se lança para finalizar o deus cadáver. Com seus poderes ativados, ele convoca sua mão esquelética, que se projeta e a esmaga instantaneamente. Takumi assiste com seu drone, mas fica perplexo com o que está vendo. Enquanto isso, no outro mundo, Shagrua não se sente certo de que seu trabalho está concluído. Lofilardo assegura de que ele honrou seu título. O esmagador de calamidades revela que foi seu golpe final que fez o feitiço do deus cadáver ter efeito. Parece ser semelhante à magia de teleportação. Ele pôde ver a alma do necromante com seu olho malévolo, mas ela desapareceu rapidamente. Lofilardo atualiza dizendo que a unidade de observação da igreja enviou um relatório afirmando que ele derrotou o inimigo com todas as pistas
pistas da alma do cadáver desaparecendo de seu mundo. Shagrua fica lá com seus olhos ativados, esperando que o que está escrito seja verdade. De volta ao mundo moderno, a provação despertou completamente o necromante. Agora que ele está em um lugar não tão cheio de energia escura, ele pensa que pode viver uma vida pacífica neste novo mundo, mas também pretende se divertir como o ceifador da morte. Então, ele instiga Misaki a continuar a luta, sem perceber que ela está morta. Isso só fica aparente quando ela para de responder. A história continua com o deus cadáver relembrando sua vida no mundo anterior. Ele nasceu com o olho malévolo, o que significa que ele não estava destinado a uma vida pacífica. Seus pais o venderam para os feiticeiros da corte, onde ele lutou no campo de batalha como um necromante até que o império que ele representava caiu. Naquela época, tudo o que ele desejava era viver uma vida tranquila, mas a magia negra transformou seu corpo em um esqueleto, forçando-o a se isolar em uma caverna, onde viveu em solidão, até que encontrou crianças em um estado desolado em outra parte da caverna. Então ele se escondeu e lhes deu comida consistentemente ao longo dos anos até que um dia eles o encontraram. Eles o aceitaram, então ele construiu uma vida tranquila com eles, cheia de alegria e paz. Mas tudo isso desmoronou quando foram atacados pela igreja, que concluiu que ele havia escravizado suas almas e os eliminou. Ver tudo o que ele tinha construído destruído o transformou em um espírito vingativo, e ele buscou retaliação naquele momento e continuou a fazê-lo por mais de um século. Isso transformou a mina de carvão abandonada em um labirinto cheio de cadáveres. Mesmo durante esse período, ele desejou a paz, então estudou a magia de reencarnação e esperou por séculos por sua morte. No entanto, ele não podia mais deixar este mundo naturalmente, então esperou um pouco mais pelo que viria e o mataria. Shagrua, o herói também amaldiçoado com o olho malévolo, o derrotou, o que ativou a magia de reencarnação. Apesar de não saber o que está acontecendo em sua nova vida, o deus cadáver não pode permitir que ele mesmo morra. Ele ainda não consegue acreditar que Misaki encontrou seu fim depois de um ataque fatal no abdômen. Ele não está ciente de que no mundo moderno existem poções de cura e a magia não é usada. Ele a coloca gentilmente no chão, um pouco decepcionado por não ter tido a chance de questioná-la sobre seu novo ambiente. No entanto, ele quer garantir sua segurança primeiro, pois não pode provar que a eliminou em legítima defesa. Se for pego, isso arruinará suas chances de viver uma vida pacífica. Ele grita de frustração. Takumi assiste frustrado do seu drone, ainda mais confuso com o que acabou de testemunhar. Ele recebe uma ligação de Clarissa, que quer uma atualização sobre a situação, pois está demorando muito. Takumi explica que é um pouco mais complicado do que isso, então ele envia a ela uma gravação do deus cadáver usando magia. Enquanto isso, Misaki permanece em um estado estranho, tendo visões de sua infância aparentemente normal, mas em uma data posterior, testemunhou o fim de seus pais em uma casa amorosa. A natureza de sua morte deixou uma cicatriz profunda que levou a uma mudança drástica em sua psique. Anos depois, ela também entrou na indústria de assassinato, onde cruzou o caminho com o assassino de seus pais e retribuiu o favor. Ela só tinha a tarefa de eliminar a escória da sociedade, sob a tutela de Clarissa, e ganhou uma reputação temível por sua natureza sádica. Mais tarde, ela viu o contrato para a eliminação de Polka e o entregou a Clarissa em estado de choque, porque o alvo desta vez não era a escória da sociedade, mas apenas um cara normal. Misaki estava bem com isso, porque havia alcançado seu objetivo na vida, então agora queria descobrir o quão perturbada ela é. Ela executou seu ataque perfeitamente e deixou o local tão rapidamente quanto chegou. A garota foi para um telhado depois de confirmar que ela pode eliminar pessoas boas tão facilmente quanto as más. Com isso em mente, ela sente que alguém tão maligno quanto ela não precisa estar na Terra. Justo quando ela está prestes a executar esse julgamento, seu telefone toca, fazendo-a parar agarrando a beirada. Takumi viu o que ela estava planejando, mas ele diz a ela que seu alvo ainda está vivo após sua segunda tentativa falhada no assassinato. O deus cadáver tenta usar magia para revivê-la quando é interrompido por Clarissa, que chegou com um pequeno exército. Antes de se apresentar, ela quer saber o que ele está fazendo com sua assassina favorita. Ele implora a ela que espere um momento enquanto ele a repara com magia. Um poder mágico flui em sua ferida, fazendo-a se curar. Todos assistem chocados, até mesmo Clarissa, que se certifica de que Takumi não armou toda essa situação com efeitos especiais. O deus cadáver alerta que ela deve acordar em breve, mas ele quer saber quem eles são enquanto esperam. As pessoas armadas se preparam para se envolver, e Clarissa revela que são amigos de Misaki e vieram para concluir seu trabalho e vingá-la. Pelo menos era esse o plano. Ela quer saber se Misaki ainda está viva, mas ele não pode responder definitivamente, pois há nuances em sua situação atual. Ele simplifica, afirmando que seu cérebro e alma estão intactos, e ele consertou seu corpo. Tudo o que ela precisa agora é de um feiticeiro para lançar a magia de ressurreição quando ela acordar. Todos olham para ele perplexos. Ele está certo de que a magia existe neste mundo porque este corpo atual pode usá-la. Quando ele menciona alguns feitiços, eles informam que todos os que ele mencionou são de videogames. Ele fica surpreso ao ouvir que é o primeiro praticante de magia real que eles já viram. Clarissa diz a ele que existem muitas pessoas que se autodenominam magos em todo o mundo, mas é tudo conversa. O deus cadáver pergunta
pergunta sobre algo em sua língua nativa que eles nem sequer entendem, então apenas informam que nunca ouviram falar disso. Após ouvir tudo, o Deus Cadáver desativa toda a sua magia e tenta convencê-los de que eles tiveram uma alucinação em massa. Clarissa diz a ele para parar de inventar histórias, dizendo que ela não pode ser enganada tão facilmente. Ele ativa seus poderes novamente e tenta intimidá-los para aceitar sua narrativa. Todos se preparam para se envolver, mas todos são colocados em seus lugares quando o Deus Cadáver prende um dos homens, mostrando o quão superados e frágeis eles são. Clarissa pede um momento para pensar sobre sua próxima ação. Takumi observa e fica surpreso por ele ter dado a ela esse tempo. Enquanto isso, o Deus Cadáver também comprou tempo para analisar suas armas e as compara com as armas que o Dazzling Core Imperial usava em seu mundo. Ele as acha um tanto perturbadoras. Ele também observa o número deles e não tem certeza se tem mana suficiente para lutar contra eles ou mesmo escapar com sucesso. A tensão é interrompida quando a atenção de Clarissa é atraída por uma sirene de emergência nas proximidades. Ela observa que houve essas sirenes com muita frequência nos dias de hoje. Takumi já reuniu informações sobre o que está acontecendo e informa Clarissa que há um incêndio no prédio Shakuzawa. Ele envia um feed de câmera para o tablet dela. Ela expressa sua preocupação com as crianças, mas conclui que terão que deixar o resgate para o corpo de bombeiros. Eles ficam surpresos quando um olho com pernas se senta no ombro de Clarissa. Enquanto olham para o tablet, ele rapidamente corta a tela e vira sua lâmina para o Deus Cadáver, pronto para atacar. No entanto, o chefe a acalma. O Deus Cadáver quer saber o que a tela mostrava. Ela vira o visor para mostrar o incêndio. Ele pede mais contexto sobre a situação. Ela diz a ele que há uma creche não licenciada no prédio. Ela cuida de órfãos da Yakuza e de crianças cujas mães trabalham na vida noturna. O Deus Cadáver tem visões das pessoas que perdeu no passado. Sem hesitar, ele implora para que o levem ao local imediatamente. Clarissa percebe que, se ele não conhece o caminho, eles devem ser estranhos para ele. Ela fica intrigada em saber por que ele se importaria. O Deus Cadáver revela que foi queimado várias vezes e sabe o quão agonizante é. Ele acredita que a criança não deve sofrer esse destino. Depois de ouvir sua explicação, Clarissa ordena que Takumi mostre o caminho. Ele está um pouco hesitante porque poderia usá-lo como oportunidade para escapar. Ela observa que é a razão pela qual quer que seu olho no céu fique de olho nele. Ele segue para o telhado e pula estilo Homem-Aranha e começa a balançar pelo prédio imitando o super-herói usando suas mãos de ossos. Pouco depois, eles chegam à cena, onde uma multidão se reuniu para documentar tudo com seus celulares enquanto os bombeiros tentam apagar as chamas. O Deus Cadáver primeiro usa seu olho maligno para localizar as crianças e depois se lança rapidamente para dentro do prédio, com a maioria da multidão não percebendo, exceto por uma senhora que comenta que algo acabou de entrar. Ao pousar, o Deus Cadáver pergunta a alguns espíritos se eles são os pais das crianças. Quando eles respondem, ele convoca esqueletos vazios para que eles possam possuir e ajudar a resgatar seus filhos. Eles pegam as crianças, que veem seus pais em suas formas humanas, o que as conforta muito. As pessoas começam a apontar para os esqueletos visíveis da janela. O Deus Cadáver convoca uma mão envolta em um manto que pega as crianças de seus pais. Com o trabalho feito, os pais se desintegram no fogo, enquanto as crianças são abaixadas em segurança. Todos assistem maravilhados, tirando fotos do incidente sobrenatural. Paramédicos correm para atender as crianças. O Deus Cadáver corre para fora do prédio sem ser notado, mas no momento em que ele pousa, fotos dos esqueletos e da mão já estão por toda parte nas redes sociais. Takumi está um pouco confuso com o Deus Cadáver, pois ele eliminou Misaki sem piedade e, no minuto seguinte, salva um monte de crianças. Ele também entende que ele parece fundamentalmente diferente deles de alguma forma. Tudo o que ele sabe é que ele é um monstro do qual se deve manter distância. Clarissa concorda, mas diz a ele que parece que Misaki está prestes a acordar, então eles devem voltar rapidamente para o prédio abandonado. Eles chegam a tempo de ver Misaki acordar. Ela está um pouco desorientada e lembra que foi empalada no estômago. Ela está surpresa ao ver que a ferida fatal cicatrizou. O Deus Cadáver diz a ela que ela foi renascida através da magia, e ela fica chocada ao ver Clarissa, que a abraça. O chefe nota que ela está fria e não tem pulso, então eles a chamam de zumbi, o que a deixa confusa enquanto brinca com seus colegas. O Deus Cadáver está pensativo sobre o estado deste mundo após o que acabou de testemunhar. Ele se pergunta o que seria necessário para encontrar paz nesta existência. Clarissa recomenda que, se ele quiser paz neste mundo, precisará obter dinheiro. Ele concorda que é um fato que transcende os mundos dos homens em alguns aspectos. Portanto, ele decide que, se for o único necromancer neste mundo, gostaria de usar sua magia para ganhar dinheiro. Ele também quer poder e um lugar ao qual pertencer. Clarissa decide dar uma mãozinha com isso. Depois de reconhecer que Pouca não está mais dentro daquele corpo, ela será sua ponte para a cidade, pois ele veio de muito longe para ajudá-lo a se ajustar à vida no mundo moderno. Ela atribui tarefas a Misaki e Takumi. A história continua com Misaki olhando para o celular com um olhar de empolgação enquanto se atualiza sobre os eventos que ocorreram enquanto ela estava inconsciente, com base nas evidências dos relatórios de notícias. Ela
conclui que os fantasmas são reais e Takumi concorda que sua atenção é atraída quando o deus dos cadáveres retrocede para o quarto, soprando um apito e dirigindo uma horda de esqueletos que o ajudam a empacotar em sua nova casa. Eles fazem uma pequena pausa na arrumação quando Takumi acha estranho que Masaki esteja tão à vontade com o cara que a levou. A vida dela não parece importar porque ela achou a experiência super emocionante. Seu comentário lembra ele que ela sempre teve alguns parafusos a menos. Ele muda de assunto quando aborda o fato de que nunca soube que Clarissa era dona do prédio abandonado. O deus dos cadáveres expressa sua apreciação por sua ajuda em se instalar, pois está ciente de que isso provavelmente é inconveniente para ele. Ele admite não saber nada sobre este mundo em que se lançou. Deixando isso de lado, Takumi está mais preocupado se ele está confortável morando no prédio, dada sua história sombria. Enquanto seus esqueletos limpam o local, ele também aponta que o corpo em que o deus dos cadáveres foi reencarnado tem uma família e se pergunta como ele vai lidar com eles, já que atualmente é férias de verão. Ele disse à família de Pouka que foi em uma jornada para aprender mais sobre si mesmo. Clarissa sugeriu que ele envie periodicamente postais para Komi, afirmando que isso é normalmente uma tática usada para encobrir a hora da morte de alguém. No entanto, além disso, ele não tem certeza de como lidará com eles, mas conhece seus nomes. Ele ainda não teve acesso às memórias mais profundas de Pouka para obter mais contexto sobre seu relacionamento com eles. Sua última memória de Misaki brutalmente o encerrando deixou uma forte impressão. Takumi ainda está lutando para engolir este comprimido de reencarnação de outro mundo, embora os esqueletos limpando o local devam ser evidência suficiente. O deus dos cadáveres não está 100% certo de que este é outro mundo porque existem semelhanças. Ele aponta para o livro que está lendo, que descreve baleias que também estão presentes em seu mundo, mas são conhecidas como bestas lendárias. No entanto, tudo o que importa para o deus dos cadáveres é que a religião da guilda não existe neste novo lugar. Ele explica a um Takumi confuso que eles o consideravam uma abominação que precisava ser destruída. Sua forma no mundo anterior era de um esqueleto colossal. Takumi se lembra de vê-lo quando ativou seus poderes. Misaki acha legal que ele fosse conhecido como o deus dos cadáveres. Ele só espera que finalmente a paz esteja ao seu alcance, mas seu principal objetivo no momento é rastrear quem pagou para matar Pouka. Tanto Takumi quanto Masaki não sabem, e Clarissa precisa manter isso em sigilo para manter sua integridade nos negócios. Tudo o que ela pôde fazer foi dar a ele um andar no prédio para usar como base e lar. Ele só a forçaria a falar como último recurso. Então, por enquanto, está disposto a investigar por conta própria. Ele também concordou em não aceitar mais contratos em sua vida. Takumi fica surpreso que ele acredite em sua palavra assim. Ele informa ao deus dos cadáveres que ela não é a única intermediária para assassinos, mas reconhece que não há muitas pessoas que possam matá-lo de qualquer maneira. No entanto, ele afirma que os lemmings podem potencialmente causar algum dano. Isso chama a atenção do deus dos cadáveres. Takumi apenas diz a ele para esquecer isso, enquanto Misaki pega o braço de um dos esqueletos e começa a brincar com ele. Takumi tenta mexer com o deus dos cadáveres, perguntando se ele está bem com Misaki por perto, já que ela foi quem o matou. Ele argumenta que não foi ele quem morreu e também revela que Pouka pediu a ele que a perdoasse e já que é o corpo dele, ele está orando os desejos de Pouka. Takumi fica surpreso ao ouvir que ele conversou com o espírito de Pouka. O deus dos cadáveres aponta para seu drone quebrado, afirmando que o espírito de Pouka está lá dentro. Ele pede permissão a Takumi para usá-lo até encontrar um substituto para ele possuir. O dono do drone está mais preocupado que ele possa trocar as almas das pessoas entre os corpos. O deus dos cadáveres admite que as vidas humanas são como brinquedos para ele. Takumi usa essa declaração para confirmar seus preconceitos, achando que o recém-chegado é um vilão. O deus dos cadáveres está alheio à sombra sendo lançada em sua direção, pois está mais preocupado em ganhar dinheiro e construir sua vida pacífica. Ele pergunta se há algum trabalho neste mundo em que eles acham que ele será bom. Talvez se fosse 2020, ele poderia ter comprado alguns NFTs e altcoins com potencial para um retorno de 1 bilhão de vezes em seus investimentos. Mas aqui sugere que ele poderia se tornar um assassino ou talvez ele possa tomar à força as posses das pessoas, mas ele não acha que isso combine com ele. A discussão deles é interrompida quando Takumi avista alguém na entrada do prédio. Ele faz a suposição certa de que a pessoa está lá por causa de Asaki. O deus dos cadáveres e Misaki se dirigem para fora, onde o cavaleiro implora por ajuda, pois sente que os assassinos de outra gangue vão atacá-lo. Ela reluta no início, pois está atualmente em outro trabalho, mas o deus dos cadáveres concorda em assumir o trabalho enquanto se abaixa. Os outros dois o olham perplexos, pois ele está a bordo. Mas aqui decide oficialmente assumir o trabalho. Naquela noite, a gangue os leva até o suposto esconderijo de seus agressores. Eles acrescentam que esses homens trabalham para o cara que matou os pais de Masaki, o que a motiva ainda mais. Ela se aproxima do prédio e, enquanto observa o local, é emboscada. No entanto, a assassina louca lida facilmente com eles, insultando-os por serem fracos. Ela é baleada nas costas pelo contratante, que revela que também trabalhou para o matador dos pais de Masaki. O deus dos cadáveres ativa seu olho maligno
maligno e diz a eles que Misaki agora é uma zumbi, então ela não morrerá com alguns tiros. Ela começa a atacar seus agressores enquanto a presa se torna a predadora. Enquanto isso, Takumi se comunica com o deus dos cadáveres querendo saber se ele sabia que tudo isso era uma armadilha. O deus dos cadáveres revela que apenas aceitou o pedido das crianças cujos espíritos assombram os gangster e convoca suas mãos de esqueletos gigantes para pegar os gangster e esmaga-os em uma bola junto com alguns detritos. O deus dos cadáveres aborda os espíritos, assegurando-lhes que não permitirá que causem mais danos a ninguém, incluindo seus pais. Eles seguem em frente para o próximo mundo, felizes por não precisarem de pagamento pelo trabalho, pois também tinha um valor sentimental para ele. Eles retornam, e Masaki fica impressionada ao ver que os buracos de bala já se fecharam. O deus dos cadáveres desvia o olhar enquanto ela verifica. Takumi está interessado em saber por que ele ouviu os espíritos das crianças, já que pensava que o recém-chegado não valorizava a vida humana. O deus dos cadáveres expande sua declaração anterior, explicando que, embora a vida humana seja como brinquedos para ele, ele cuida bem deles. Isso afeta Takumi profundamente, pois finalmente entende que a maior diferença está na maneira como eles veem os brinquedos e não a vida. Ele reflete sobre algumas de suas declarações anteriores e sua linha de trabalho e começa a pensar que talvez eles sejam os vilões. Mais tarde, Takumi liga para Clarissa para fornecer informações sobre o deus dos cadáveres após sua interação com ele. Ele a confronta sobre sua promessa de cancelar o ataque a Polka, mas ela garante que está cumprindo sua palavra desta vez. Enquanto isso, os gangsters se dirigem ao seu arsenal para lançar uma retaliação em grande escala, mas para sua surpresa, ele foi saqueado. Um deles é atacado, e seus gritos podem ser ouvidos, informando a um colega que estão sendo atacados pelos Lemmings. Ele mal pode acreditar no que está ouvindo, pois em sua mente, isso é apenas um conto de fadas. Torna-se realidade quando uma mão enfaixada o agarra por trás. De volta à base, o deus dos cadáveres lê uma história em quadrinhos e fica surpreso ao descobrir que vampiros não existem neste mundo, mas aqui acha legal que eles existam em seu mundo anterior. Ele diz a ela que se ele ganhar mais poderes mágicos, pode transformá-la em um. Enquanto isso, Takumi continua a observá-los. Nesse ínterim, Clarice e algumas de suas subordinadas femininas têm uma festa do pijama e se mimam. Eles são interrompidos por uma ligação, e depois disso, a chefe fica feliz em compartilhar que se livrou do cliente desagradável que colocou a cabeça de Polka a prêmio, mas parece que havia mais no garoto do que aparentava. Ela abre uma bebida para comemorar, afirmando também que o deus dos cadáveres precisa ter cuidado com quem faz amizade. Enquanto isso, Reiji implora pela segurança de um bar, afirmando que não pode pagar sua conta. Ele não tinha ideia de que estavam enganando as pessoas ao cobrar preços exorbitantes por uma única bebida. Enquanto isso, Ivanome está em um bar diferente reclamando da má conduta do bar. O bartender aponta um famoso no próximo prédio, e ele tem a sensação de que é onde Reiji está. Ele fica animado e muda de assunto para Clarissa, pois quer saber se ela está por perto, mas fica um pouco desanimado quando lhe dizem que ela está no turno da meia-noite. Ele atribui isso ao caos que está acontecendo ao seu redor recentemente. O bartender tenta agir como se não soubesse, mas Ivanome revela que seus colegas de trabalho têm falado sobre pessoas vendo esqueletos. Ele decide ficar um pouco insolente, e o segurança parte para cima dele por causa de sua insolência. De volta ao trio, o deus dos cadáveres explica ainda mais as habilidades que Masaki adquiriu. Além de uma cura sobrenatural, ela também tem uma mordida paralisante, entre outras coisas. Ela decide testá-la no deus dos cadáveres, e funciona. Ela oferece fofamente mordê-lo, mas o cara recusa. Enquanto o deus dos cadáveres tenta se recuperar, ele apenas espera que este mundo não tenha um super-homem aterrorizante como o esmagador de calamidades ou que o derrotou em sua vida anterior. Enquanto isso, a polícia foi chamada para o local onde Masaki, o deus dos cadáveres, lidou com os gangsters sob relatos de tiros disparados enquanto continuam a investigar. Lemmings fica em cima da bola criada pelo deus dos cadáveres e a quebra. O som chama a atenção dos policiais, que correm para investigar. Pouco antes de chegarem, Lemmings desaparece nas sombras. De volta ao bar de golpes, a segurança está deitada em seu próprio sangue após ser atacada por Reis. Ele derrota o último cara em seu estado apologético, mas sua expressão diz o contrário. Ambos, ele e Ivanum, recebem uma ligação simultaneamente. O loiro simplesmente pula com um olhar convencido no rosto e sai do bar. O trio continua seu tempo juntos enquanto Takumi questiona mais sobre o mundo dele, mas o deus dos cadáveres sente que o mundo dele e este atual podem estar de alguma forma conectados. À medida que a paralisia desaparece, ele comenta que as semelhanças entre os dois são muitas. Misaki está feliz por ter outra maneira de imobilizar sua presa. Ela estava usando uma pistola de pregos, mas com sua mordida, pode economizar algum dinheiro. Takumi prefere os métodos do deus dos cadáveres, com aquela bola gigante que ele criou. Ele assume que os gangsters já deixaram o mundo e acha uma maneira conveniente de esconder seus corpos. Eles ficam surpresos quando o deus dos cadáveres revela que os gangsters ainda estão vivos, mas em um estado em que não podem mais prejudicar ninguém. Enquanto isso, Ivanome e Reis chegam à cena, onde é revelado que Island é um policial
especial que é o chefe do grupo de compilação de materiais para o grupo 3, e Reich é um membro. Ao observar como os gangsters estão ligados, eles sabem que isso é um evento sobrenatural e o associam aos casos de Lemmings, o ceifador e o inseto que cospe fogo. Eles colocam suas luvas, prontos para enfrentar o próximo problema, sabendo que o trabalho de um policial nunca termina. A história continua na delegacia de Shinjuku, onde o grupo de compilação de materiais, também conhecido como Comps 3, se reúne para uma reunião para revisar os problemas sobrenaturais que capturaram e formular um plano para lidar com aqueles que ainda estão à solta. Ivanhoe fica um pouco ofendido quando seus subordinados comentam sobre os apelidos que ele deu a esses vilões. Ele lembra eles que devem resolver esses casos sem o conhecimento do público e destaca o ceifador, o inseto que cospe fogo e Lemmings como seus principais alvos. Ele também acrescenta o deus dos cadáveres à lista, já que seus esqueletos foram vistos alguns dias antes durante um incêndio e um incidente em que humanos foram amarrados. No entanto, eles têm pouca ou nenhuma informação sobre ele. Saki aponta que as pegadas de Lemmings também foram encontradas na cena. A equipe ainda está tentando entender como todos esses eventos se relacionam, e o tempo não está a seu favor, já que a história está ganhando destaque nas redes sociais e sites ocultistas. Os casos atuais que resolveram tiveram explicações lógicas, então Ivanhoe não tem motivo para acreditar que sejam sobrenaturais. Os perpetradores sempre foram humanos, e, como eles são humanos, a equipe pode lidar com eles. Enquanto isso, o sobrenatural está acontecendo, já que o deus dos cadáveres transfere a alma de Polka para um brinquedo de tubarão de pelúcia. Isso deixa Takumi feliz, pois ele recupera seu drone. O deus dos cadáveres se desculpa com Polka por tomar sua identidade por um pouco mais de tempo, mas promete compensá-lo. Misaki se alegra, e arranca o bichinho de pelúcia das mãos do deus dos cadáveres, achando-o fofo. A mulher segura-o mais perto de si, fazendo Polka corar de vergonha e excitação. Takumi acha estranho o fato de ele estar mostrando uma resposta tão positiva à mulher que o matou, enquanto se contorce para se comunicar. O deus dos cadáveres aponta que pode fazê-lo falar. Tudo o que é necessário é uma caixa vocal humana fresca. Ele poderia criar uma, mas isso drenaria muita de sua mana. Ele planeja reabastecer seu poder mágico antes de se concentrar em ganhar dinheiro. Normalmente, ele se alimenta de almas de fantasmas para obter poder, mas manter almas no mundo dos vivos consome uma quantidade considerável de energia, o que é auxiliado por emoções como rancor e arrependimento. Exercitando esses fantasmas, ele pode converter esse poder em magia, daí a razão pela qual essa antiga fábrica de dor é uma boa fonte de mana. Takumi diz a ele que não há muitos lugares como esse neste mundo, mas o deus dos cadáveres tem uma solução. Ele recentemente descobriu que este mundo tem pedras de mana, assim como o seu mundo anterior. Neste lugar, elas são chamadas de gemas, como diamantes e safiras. Se ele conseguir um balde delas, terá todo o poder arcano para ganhar muito dinheiro neste mundo. Takumi não diz nada e o leva a uma loja de joias para ver a probabilidade de conseguir um balde de gemas. Quando chegam, o deus dos cadáveres fica chocado com o quão caras são as gemas neste mundo, já que em sua vida passada, até as crianças podiam comprar essas gemas. Ele sai desapontado, pois podia sentir uma mana tão potente emanando das pedras. O cara poderia simplesmente tê-la extraído, mas teria quebrado as pedras preciosas, deixando a loja em uma dívida enorme. Takumi fica um pouco surpreso que ele tenha feito a coisa certa. O técnico segue os dois por um beco usando seu drone e avista Reich à frente deles. Ele se aproxima para ver o cara olhando para ele com um olhar enlouquecido nos olhos e um sorriso comprado na Turquia, o que o assusta. Reich salta sobre os dois e pega o drone no ar, o que os surpreende. Ele pede desculpas ao duo por assustá-los, mas aqui diz ao deus dos cadáveres que o homem diante deles é má notícia. Reich começa a falar com Takumi através de seu drone. O técnico tenta esconder sua ligação com o deus dos cadáveres e Masaki, mas o deus revela essa conexão quando pede ao policial para devolver o drone de seu amigo. Isso chama a atenção de Reich, que tenta aconselhar o deus dos cadáveres a não interagir com Takumi, descrevendo-o como lixo e ordenando que corte os laços imediatamente. Isso desencadeia o deus dos cadáveres, que ativa seu poder e informa a Reich que ninguém pode dizer a ele com quem ser amigo. Isso faz com que o policial se afaste rapidamente, percebendo que o deus dos cadáveres recuperou o drone durante a confusão. Reich percebe que os dois diante dele não são normais e começa a ficar curioso. Ele é um detetive, mas o cara é mais assustador do que qualquer bandido que Takumi já testemunhou e derrubou uma rua inteira sozinho. À medida que ele começa a questionar o deus dos cadáveres, Takumi aconselha-o a não responder, mas ele o faz de qualquer maneira. O técnico tenta resolver a situação chamando o policial, mas não funciona e a situação fica tensa. Reich nota que o deus dos cadáveres tem a aura de um veterano, e Misaki toma a iniciativa e ataca com um poderoso chute que lança Reich voando, dando-lhes a chance de escapar. Ele volta para sua delegacia para relatar o encontro, mostrando até a marca de pé que Masaki deixou nele com o chute. Saki a combina com as pegadas encontradas na cena do crime humano. Essa revelação deixa Reich animado, pois ele tem um caso que vale a pena investigar. Oficiais de uma unidade diferente notam a atividade no Comps 3, e um deles revela que é por causa da pista sobre Lemmings. O
oficial revela que Lemmings apareceu há 5 anos com a habilidade de realizar efetivamente a maioria dos trabalhos sujos, como assassinatos e sequestros, para citar alguns. O cara misterioso até demonstrou feitos sobre-humanos. Enquanto isso, Ivanhoe faz seu caminho até o bar para questionar Clarissa sobre as ocorrências estranhas em seu território, mas ela tenta agir como se não soubesse de nada. O policial pega uma mesa e começa a se divertir, vazando informações intencionalmente, esperando atrair Clarissa. Mas aqui o deus dos cadáveres chegam ao bar no momento em que Reis envia a descrição dos dois com quem recentemente interagiu. O líder da unidade informa seu subordinado que tem uma visão deles e tenta mantê-los no bar ao interagir com eles. Isso permite que Reis chegue com reforços, e assim que começam a questionar os dois, as luzes se apagam, dando a Masaki e ao deus dos cadáveres a chance de escapar na escuridão. Ivanhoe acende um fósforo e fica surpreso ao ver Lemmings pendurado de cabeça para baixo no lustre. Ele cai de maneira estilosa, chocando os outros presentes. As empregadas tomam uma postura defensiva para proteger sua chefe, mas Clarissa ordena que elas recuem, observando que se ele estivesse ali para matar alguém, isso já teria acontecido. Reis sente que é uma perda de tempo tentar entender por que ele apareceu. Lemmings está na lista de procurados nacionalmente, então eles devem prendê-lo. O policial sinaliza aos colegas enquanto eles cercam o criminoso mais procurado. Ivanhoe pede a ele que tenha cuidado, pois há testemunhas. Mas aqui diz ao deus dos cadáveres que o recém-chegado é muito mais assustador do que os policiais, e ele concorda, pois com o olho maligno, ele consegue ver um número ridículo de fantasmas das pessoas que Lemmings encerrou, girando ao seu redor em estado de ódio e medo. 2 corpos são lançados na direção do deus dos cadáveres, forçando-o a prestar atenção ao que está acontecendo no mundo físico. Os policiais iniciam o ataque contra Lemmings, mas ele demonstra velocidade e poder extremos, circulando o bar e derrubando os policiais com um único golpe. Reis também mostra que ele não é normal, correndo em direção a Lemmings e chutando uma garrafa quebrada em direção ao cara enfaixado, mas ela apenas se despedaça ao atingi-lo, sem fazer nada. Neste ponto, a segurança do bar começa a evacuar os clientes comuns. O policial continua seu ataque com um cacetete, mas Lemmings bloqueia. Ele não vê Reis como uma ameaça, mantendo-o no lugar enquanto observa a área em busca de seu alvo. Ele logo fixa seu olhar em Saki e se aproxima dela, fazendo uma pequena reverência antes de prendê-la. O deus dos cadáveres tenta interferir, mas para por quê? Se os policiais virem sua magia, seu sonho de uma vida pacífica vai por água abaixo. Reis tenta prender o sequestrador com um ataque de algemas, mas erra e é nocauteado com um contra-ataque devastador. O deus dos cadáveres pode ver que Lemmings é semelhante ao Calamity Crusher, embora suas inclinações sejam diferentes. Ambos são humanos, mas ultrapassaram os limites dos mortais. O deus dos cadáveres não se importa em sacrificar sua liberdade e começa a atacar usando sua magia. Clarissa cobre a única fonte de luz restante para que Ivanhoe não possa ver o poder do deus dos cadáveres. Ele consegue recuperar a custódia de Masaki depois de atacar Lemmings. Ivanhoe tenta descobrir o que está acontecendo, então usa os telefones enquanto Lemmings corre em direção ao seu alvo, esquivando-se do ataque do deus dos cadáveres e do breu absoluto. Ele destrói os ossos, fazendo com que chovam sobre o bar e destruam o lugar. O homem enfaixado então libera Masaki da custódia do deus dos cadáveres e sussurra uma pergunta em seu ouvido. A garota zumbi diz a ele que não pode revelar tal informação, mas impede Lemmings quando ele se prepara para atacar o deus dos cadáveres e informa ele que seu amigo não está envolvido daquela maneira. Ela então sussurra algo em seu ouvido e tenta mordê-lo, mas, devido às bandagens, a saliva paralisante não penetra. Ela usou isso como um truque e esfaqueia a perna dele com o garfo, que tem sua saliva, fazendo com que Lemmings perca o equilíbrio um pouco e criando uma oportunidade para o deus dos cadáveres usar os espíritos atormentados ao redor do homem enfaixado para criar seu gigante esqueleto e atacar Lemmings, que foge rapidamente. A luz volta, e o bar está em um estado considerável após o que acabaram de testemunhar. Ivanhoe promete que, da próxima vez, ele se certificará de estar devidamente armado. Enquanto isso, Lemmings relata suas descobertas a Takuru, seu atual empregador, e revela que Pouca está vivo. Ele fica surpreso ao ouvir isso e, com um sorriso sinistro, prepara seu próximo movimento. Enquanto isso, o deus dos cadáveres agradece a Masaki por salvá-lo do ataque de Lemmings. Ele decidiu lutar para alcançar uma paz que não exija que ele sacrifique seus novos amigos. Ele espera que eles o ajudem a navegar por este novo mundo. No dia seguinte, o trio se encontra, e o deus dos cadáveres percebe que o dinheiro é importante se ele quiser viver pacificamente neste mundo. Ele decide iniciar um negócio usando sua magia e até encontrou um espírito são no porão, fazendo um pacto que permite que ele possua o lápis favorito de Masaki. O lápis começa a escrever autonomamente, e o espírito se apresenta como José Rogi sugere que eles abram um negócio de leitura de tarô. Eles montam tudo e o serviço é um sucesso instantâneo, com pessoas se alinhando. Eles usam uma mistura de magia e tecnologia, com Takumi acessando as informações pessoais do cliente e o deus dos cadáveres usando seu pequeno olho para fornecer informações antes da leitura. Ele também usa seu olho maligno para se comunicar com quaisquer espíritos que ainda estejam perto do cliente para obter
obter mais informações. Ozaroji começa a escrever, acrescentando a marca sobrenatural deles, e eles fazem muito dinheiro. O deus dos cadáveres quer dividir a receita igualmente, mas Pouka não quer compartilhar, pois sente que não ganhou o dinheiro. Takumi começa a explicar, mas é interrompido quando os gêmeos Kazuki e Shizuki entram com sua segurança. Eles são sobrinhas de Pouka, sobrinho e sobrinha. Eles se dirigem ao tio, pois já faz um mês desde que o viram. O deus dos cadáveres lhes diz que eles estão enganados, pois ele é a divindade dos corpos mortos. Kazuki tenta usar seu status para forçá-los a dar uma leitura, mas eles informam que estão fechados para negócios. Quando ela começa a se tornar difícil, Takumi a coloca em seu lugar, o que faz a garota chorar. O deus dos cadáveres a abraça, prometendo proteger seu futuro. No entanto, eles percebem que ele está agindo de forma estranha, então ele os informa que está familiarizado com Pouka. O deus dos cadáveres também conversa com uma entidade perturbada atrás dele, que súplica por sua ajuda. Ele assegura a ambos, a entidade e os gêmeos, que irá à casa da família no dia seguinte e os envia em seu caminho. Takumi revela que Pouka é o segundo filho do atual patriarca da família Shinoyama, uma instituição poderosa e rica. Seu pai está próximo da morte, então o técnico suspeita que alguém encomendou o ataque para que Pouka não receba sua parte da herança da família. Como a vida de seu pai está em perigo, ele planeja levar Masaki com ele como guarda-costas. Naquela noite, Takuru para os gêmeos para saber como Pouka está e eles o alertam que ele passará pela casa no dia seguinte. Takuru já designou alguém para vigiá-lo e continua a ameaçar os gêmeos. Enquanto isso, seu pai olha para uma foto de Kanon ao receber a notícia de que Pouka ainda está vivo, afirmando que não pode morrer ainda. As coisas continuam quando o deus dos cadáveres e Masaki chegam à propriedade Shinoyama cedo na manhã seguinte. Ele fica impressionado com a grandiosidade da mansão e a compara com as residências da aristocracia imperial em seu mundo. Sua admiração é interrompida quando Kazuki e Shizuki abrem as portas principais para dar as boas-vindas de volta ao tio. Ele usa seu olho maligno para confirmar que o fantasma ainda está atrás deles. Takuru inadvertidamente passa direto pela pequena surpresa de que ele voltou. O sobrinho mais velho pergunta ao tio o que aconteceu com sua jornada de autodescoberta que ele escreveu em seus cartões postais falsos. O deus dos cadáveres entra na brincadeira e comenta que encontrou seu novo eu em Shinjuku, o que faz Takuru achar engraçado. Ele quer saber quem é a garota ao lado dele, mas aqui se apresenta muito formalmente, o que choca o deus dos cadáveres. Com toda a conversa afiada resolvida, eles entram onde todos se sentam juntos para comer, mas aqui cativa a todos quando conta uma história meio verdadeira de como o tio a impediu de acabar com a própria vida. Ele confirma e elabora que a salvou várias vezes após aquele incidente. O deus dos cadáveres fica impressionado com Masaki, que mostra experiência ao lidar com pessoas de alta classe. Após ouvir essa história, Takuru está um pouco convencido de que seu tio encontrou uma nova versão de si mesmo. Ele fica espantado por ter se familiarizado com Masaki, pois é revelado que ela também vem de uma família abastada que possui uma empresa siderúrgica. Ela aponta que o negócio da família morreu junto com seus pais. Takuru pede desculpas pelo comentário insensível e expressa suas condolências aos pais falecidos dela, observando que eles o ajudaram muito quando ele era mais jovem. Enquanto isso, o deus dos cadáveres recorda a árvore genealógica explicada por Takumi, o atual chefe da família Rosen, que teve 2 filhos de casamentos diferentes, o mais velho Gaku e o mais jovem Pouka. No entanto, há uma diferença de 30 anos entre os dois, e isso fica evidente, já que Gaku tem 5 filhos, mas perdeu seu segundo filho, Suzuka. O filho mais velho de Gaku é Takuru, que é o presidente da divisão de segurança da família. Ozaroji acrescenta que ex-polícias de alta patente acabam trabalhando lá e ajudam a controlar a situação e eliminar todas as ameaças aos negócios dos Shinoyama. Takumi o marca como o membro mais perigoso da família, porque, com sua pouca idade, já está encarregado de administrar uma operação tão obscura e importante. Seus pensamentos voltam ao presente quando Kiritakuru fica excessivamente reconfortante com Masaki depois de ouvir sua história. Isso leva a que ela seja oficialmente considerada uma amiga da família. Kazuki nota o boneco de tubarão e comenta que ele se move às vezes. A otaku da família, Seu, dá uma explicação sobre o tubarão, pois é revelado que ela é obcecada por eles. O tópico muda quando um parente aleatório faz um comentário, então o deus dos cadáveres pergunta sobre o resto da família e é explicado que todos estão ocupados. Rosen faz uma entrada um tanto dramática, dizendo que esqueceram do chefe da casa. Alguns membros da família estão um pouco preocupados por ele estar fora, já que não está em boa saúde, mas ele os tranquiliza, dizendo que está tendo um de seus melhores dias, e diz a Sayo que as recomendações de filmes que ela deu foram muito boas. Ela continua dando mais, todas com tema de tubarão. O parente distante se levanta rapidamente e tenta falar com Rosen sobre um assunto de negócios, mas o chefe da família o dispensa e lhe lança um olhar que o assusta. Rosen então se vira para seu filho, que se levanta imediatamente. O deus dos cadáveres tenta imitar as maneiras de Pouka para não levantar suspeitas. Ele se aproxima de seu pai e se desculpa por ter fugido de casa. Seu pai coloca a mão na cabeça de seu filho enquanto o corrige, dizendo que o que ele queria ouvir era "estou em casa". O velho confessa
confessa que ouviu a história de Masaki, mas gostaria de ouvir o lado de seu filho. Rosen pede ao deus dos cadáveres para acompanhá-lo até a sala de tatames para discutir mais. Rosen pede a Masaki que se divirta no jardim enquanto espera. Todos se dispersam e Kazuki comenta enquanto caminha com seu irmão gêmeo que estava esperando que o tio fosse repreendido pelo chefe da família. Enquanto discutem, o mundo espiritual os segue e começa a entrar em pânico porque a ameaça aos gêmeos está cada vez mais próxima. Enquanto isso, Rosen ri quando ouve que seu filho agora é um vidente. Ele revela mais histórias de suas aventuras. Justo quando o deus dos cadáveres pensa que enganou o velho, Rosen casualmente solta a bomba ao perguntar quem é a pessoa diante dele. O deus dos cadáveres mantém a calma ao tentar agir como se não soubesse, mas o chefe da família reitera que, embora ele possa parecer e soar como seu filho, a pessoa que está diante dele não é sua descendência. A refutação do deus dos cadáveres é interrompida quando o pai de Polka rapidamente puxa sua espada e a aponta para o pescoço de seu filho. O verdadeiro Polka, dentro do brinquedo de tubarão, treme de medo enquanto Rosen adverte friamente que não deve ser tomado por um tolo, mesmo que seu tempo no mundo esteja quase acabando. Ele sobreviveu a crises o suficiente para aguçar seus sentidos, sem mencionar que ele conhece seu filho. O deus dos cadáveres finalmente vê um exemplo de como é um pai atencioso, algo que ele não teve quando cresceu. O chefe da família também quer saber se seu filho está vivo. Justo quando ele está prestes a responder, sua atenção é atraída para a floresta, enquanto a lâmina ainda está apontada para o pescoço de seu filho e diz a Rosen que Kazuki e Shizuki estão em perigo. Ele avisa ao pai de Polka que prometeu proteger as crianças, então está liderando. Ele implora a Rosen para confiar nele, pois explicará tudo quando voltar. O chefe da família não entende completamente o que ele quer dizer, mas o deixa ir. Ele usa sua magia para pular da sacada. Rosen comenta como esses momentos de movimento não são normais. Alguém que está escondido nas sombras afirma que ele deveria ter acabado com o impostor. Rosen admite que não é tão cruel a ponto de matar alguém com o rosto de seu filho assim. Quando ele se vira, uma explosão ao longe chama sua atenção. O velho percebe que a situação era realmente séria. As coisas voltam ao passado com uma visão em primeira pessoa dos eventos que levaram à morte de Suzuka. Ela foi procurar a bolsa de Kazuki, pois a menina estava chateada por tê-la perdido na floresta. A irmã mais velha encontrou, mas também se deparou com um parente aleatório conspirando contra a família com seu cúmplice. Ela os ouve falando sobre mirar nos gêmeos em seguida, o que faz Suzuka entrar em pânico enquanto corre para alertar as pessoas relevantes. Ela é pega e queimada pelo poder do cúmplice. Eles fizeram parecer que ela pereceu em uma explosão na sala de caldeiras. Ela só percebe que era um fantasma quando tenta avisar as crianças e elas não respondem às suas chamadas. Em sua desesperança para proteger as crianças, ela se transformou em um espírito horrendo que as segue, procurando alguém para protegê-las do perigo iminente. Voltando ao presente, os gêmeos são escoltados por um dos guardas que os informa sobre o incêndio. Ele se oferece para guiá-los em segurança. Enquanto eles o seguem, Suzuka chora por eles. Enquanto isso, na casa de detenção de Tóquio, os oficiais Ivinun e Arrais visitam o solitário fantasma. O problematizador começa a gostar do apelido que lhe foi dado. Ivinun fica feliz em ouvir isso, mas vai direto ao ponto ao mostrar-lhe um clipe do vídeo do esqueleto durante o incêndio. Isso desperta o interesse do problematizador. O policial explica que atribuíram o surto do Blaze ao inseto cuspidor de fogo. Este criminoso sempre deixa a mesma mensagem, que foi encontrada na cena, assim como o incidente anterior. O fogo se espalhou de maneira impossivelmente rápida. Com as evidências coletadas, Ivinun formulou a teoria de que o criminoso se infiltra disfarçado em seu alvo e provoca incêndios ao redor do local enquanto as pessoas ao redor não percebem. Isso é exatamente o que está acontecendo na residência Shinoyama, enquanto os membros escapam, apenas capazes de observar a casa da família queimar. De volta ao interior, o guarda diz às crianças para segui-lo, pois há um túnel de fuga que leva para fora. As crianças começam a perceber que algo está errado, já que não há saída para onde ele os está direcionando. O guarda revela suas verdadeiras intenções, assegurando-lhes que há, de fato, uma saída. Suzuka tenta atacá-lo quando ele se aproxima das crianças para machucá-las, mas antes que ele possa causar qualquer dano, Masaki entra com um golpe voador que afasta o agressor. Embora ela não possa ver o espírito de Suzuka, Masaki a tranquiliza, dizendo que agora elas vão salvar as crianças. Masaki fica impressionada que o culpado possa ficar de pé após tal ataque. Uma máscara humana cai no chão quando ele revela que seu rosto estava protegido. Ele só esperava eliminar os gêmeos e dar o dia por encerrado, mas com a chegada de Masaki, as coisas melhoraram para ele. Masaki elogia Polka por tê-la informado para ficar de olho nele. Ela se volta para as crianças e instrui-os a voltar para cima. Julgando pelos métodos dele, ela supõe corretamente que ele também é um assassino contratado. Isso significa que ele já ouviu falar dela, e ele confirma que se lembra de que ele estava tenso quando acompanhou os gêmeos até a loja de leitura de sorte deles. Ele cria fogo ao acender sua eletricidade, enquanto eles trocam ataques. O sujeito se pergunta se Masaki é humana. O incendiário revela que não há para onde correr, é por isso que ele não perseguiu as crianças. O fogo engoliu todo o lugar, e
os gêmeos têm dificuldade em respirar. Eles sentem que isso é punição por terem levado Suzuka à morte. O teto começa a desabar sobre eles enquanto se preparam para o fim, mas para seu choque, seu tio vem salvá-los. Ele está feliz por conseguir chegar a tempo e assegura-lhes que tem um futuro. Ele acrescenta que Suzuka não está chateada e nunca parou de se importar com eles. Agora que seus irmãos mais novos estão seguros, ela brilha de branco enquanto os segura do lado de fora. Os funcionários se perguntam quando o serviço de incêndio chegará enquanto entram em pânico. Os gêmeos se juntam a todos enquanto Talker comenta que é hora de começar a limpeza. O parente aleatório sai da casa feliz por acreditar que o inseto cuspidor de fogo deve ter terminado o trabalho de eliminar as crianças até aquele momento. Vários caminhões grandes o cercam na estrada principal. Uma mulher se aproxima em uma bicicleta e acaba com ele simultaneamente. A casa da família começa a explodir e o inseto cuspidor de fogo observa das sombras, frustrado que seu plano de assassinato não deu certo. Enquanto ele se retira para lutar outro dia, o deus dos cadáveres o bloqueia. Então o assassino usa um disfarce de empregada para tentar enganá-lo, mas ele enxerga através de seus truques, já que os espíritos das identidades que ele roubou o atormentam. Mas aqui se junta a confrontação quando o chuta contra a parede. O assassino tenta escapar criando uma chama poderosa, mas Lemmings aparece do nada e o nocauteia com um ataque. Ele faz um gesto para que fiquem quietos, pois sai tão rapidamente quanto chegou. Mais tarde, é revelado que o parente foi capturado. Takuru informa que seu cúmplice está sendo escoltado pela polícia para a prisão. Os membros da unidade de ataque de Takuru dão um passo à frente na escuridão, assustando-o. Então ele começa a abrir o jogo para o chefe de segurança. De volta ao centro de detenção, o solitário descobre que Ayo estava alimentando-o com informações falsas sobre o inseto cuspidor de fogo. Ele afirma que a descrição dada a ele é o padrão de um criminoso comum. O verdadeiro inseto cuspidor de fogo deixa uma segunda parte da mensagem que apenas a polícia conhece, enquanto o destino é transportado. O verdadeiro problematizador assume o controle da polícia e repreende a versão ou faça um desejo antes de eliminá-lo pelo fogo. A polícia recupera a consciência e salta do carro antes que ele exploda. Uma jovem observa tudo de uma ponte, segurando um guarda-chuva de segurança contra incêndios. Ela deixa a cena parecendo suspeita enquanto canta. A história continua à medida que a polícia coloca sua fita amarela universal ao redor da propriedade Shinayama, que se transformou em uma cena de crime. As autoridades prosseguem com sua investigação, enquanto Rosen leva o corpo de Deus e Masaki de volta à sua antiga sala de aula para ouvir sua explicação e os adverte que ela melhor seja boa. O corpo de Deus pede primeiro um pouco de privacidade, o que surpreende um pouco o chefe da família, pois seus guardas estão bem escondidos ao redor da sala e ele tem certeza de que eles não revelaram sua presença. Ele os manda sair e, com o caminho livre, o corpo de Deus prossegue para narrar toda a história para Rosen. O velho Timer é cético internamente, mas não tem outra opção senão aceitar quando o corpo de Deus lhe dá um pequeno espetáculo de magia usando seu globo ocular. Depois de avaliar tudo, Rosen pega sua espada e aponta para Misaki, pronta para encerrá-la, já que ela é a responsável pelo assassinato de seu filho. Ela permanece lá inabalável e confessa seus crimes, apesar da lâmina estar a apenas centímetros de seu rosto. Rosen comenta que ela tem a coragem de admitir suas transgressões tão calmamente, e como ela está tão tranquila, ele a olha com um olhar sinistro, querendo saber se sua calma inalterada se deve ao fato de estar preparada para uma morte terrível ou se ela simplesmente não tem medo dele. O corpo de Shi prepara um feitiço como contra-ataque caso ele a ataque. Misaki responde que sua calma é uma mistura de ambas as suposições dele. O verdadeiro Pouka salta para fora do capuz do corpo de Deus em sua forma de tubarão de pelúcia e derruba a espada de seu pai do rosto de Masaki. O velho olha confuso a princípio, mas percebe a maneira como o tubarão está defendendo Masaki. Isso desencadeia um flashback de quando Pouka era mais jovem e estava defendendo um animal de seu pai. Rosen percebe que o animal de pelúcia é seu filho Pouka. O corpo de Deus e Misaki se acalmam, pensando que o pai explodirá de raiva depois de descobrir esse fato. No entanto, ele encontra toda a situação engraçada e percebe que Pouka está até aproveitando seu estado atual. Ele abaixa sua espada, mas pede a Masaki para checar seus olhos, se ela acha que ele é uma boa pessoa. O chefe da família apresenta um corpo artificial ao corpo de Deus com a condição de que ele será capaz de devolver seu filho ao normal, desde que possa encontrar outro corpo para possuir. Pouka toca na tela do telefone expressando sua disposição de se tornar o robô. Rosen não vê sentido em seu filho possuir o robô quando seu corpo real está disponível, mas Pouka quer o poder para lutar e a habilidade de perfurar rochas. O chefe da família está apenas feliz que seu filho não esteja sofrendo e vê que o corpo de Deus em seu corpo é mais seguro. Se alguém estiver tentando matar Pouka, ele ainda não perdoou Misaki por suas transgressões, mas reconhece o fato de que ela salvou seus netos durante o incêndio. Enquanto isso, Takuru se encontra com Lemmings, onde expressa sua gratidão por seu trabalho, mas o homem-múmia moderno balança a cabeça e o alerta de que foi Pouka quem salvou os gêmeos antes dele. O chefe do departamento implora para que ele se explique. Nesse ínterim, Rosen tem um momento de reflexão enquanto tenta entender a situação, mas luta para acreditar que alguém da família quer a morte de Pouka. Durante esse intervalo,
intervalo, o corpo de Deus se reúne com Takumi enquanto discutem seu próximo movimento, mas Aki agarra Pouka para se desculpar e agradecê-lo por tudo, e ele faz um gesto de que está tudo bem, o que a faz abraçá-lo fortemente. O corpo de Deus assiste impressionado por ele ser tão aberto com a pessoa que o matou, já que poucas almas são capazes disso. O momento emocionante é interrompido quando os gêmeos vêm agradecer oficialmente a Masaki por salvar suas vidas. Isso a choca, pois ela está acostumada a tirar vidas. Ela aceita a apreciação deles antes de se voltarem para agradecer também ao tio deles, mas o Deus alude a não ser o tio que eles conhecem. Ele também atribui sua sobrevivência ao seu espírito guardião, o que os deixa confusos. Enquanto os dois se afastam, Suzuka em sua forma natural pode ser vista atrás dos gêmeos, abraçando-os feliz por estarem a salvo. Enquanto isso, na casa de detenção de Tóquio, Ivinun recebe o relatório de que o verdadeiro inseto cuspidor de fogo fez um movimento atacando o carro da patrulha e encerrando o incendiário que estava falsificando o nome do Phantom Solitaire. Ele ouve a conversa e acha o momento perfeito, mas está mais interessado nos esqueletos que mostraram a ele e quer ver o vídeo novamente. O policial só concorda em fazer isso se o encrenqueiro estiver disposto a cooperar e trocar informações com eles. O Phantom Solitaire informa que irá rastrear os esqueletos por conta própria. De repente, as luzes se apagam e, quando um raio de luz brilha, o encrenqueiro desapareceu, e eles entram em pânico para encontrá-lo. Ele sai casualmente do centro de detenção, animado com seu grande retorno. Enquanto isso, o Conks 3 se reúne para uma reunião de emergência, onde Ivinun os informa sobre a fuga. Alguns membros começam a rir ao ouvir que a fuga aconteceu bem debaixo do nariz do líder da equipe, e ele desabafa antes de continuar. O Phantom Solitaire começou suas travessuras 3 anos antes com o roubo de uma pintura inestimável de um museu, após o qual fez um prédio governamental desaparecer. O cara também estava ligado a uma longa lista de outros crimes, incluindo assassinatos, mas não havia evidências suficientes para fazer um caso definitivo. No entanto, seu crime mais infame foi o sequestro do primeiro-ministro e dos líderes de todos os partidos de oposição, o que fez das autoridades o alvo de piadas em todo o mundo. Mas um dia, o encrenqueiro se entregou. Ele explicou que seus crimes eram uma mensagem para os verdadeiros feiticeiros e psíquicos do mundo. Se eles entrassem em contato com ele, ele poderia provar que a magia é real. Depois que os policiais ouvem que sua motivação para causar todos esses problemas é por causa de um sonho de infância, eles o detêm e o interrogam. Ivinun aponta que as técnicas e a energia do Phantom Solitaire são sobre-humanas, mas isso não é o pior sobre o cara. De volta à sede deles, o corpo de Deus apresenta um rádio antigo que pretende usar para reunir informações. Takumi está um pouco cético sobre a eficácia dessa tecnologia de dados, mas eles a conectam mesmo assim e para surpresa deles, eles se conectam a uma frequência que lhes fornece relatórios sobre os acontecimentos recentes na cidade. Um boletim de última hora informa sobre a fuga do Phantom Solitaire. Enquanto isso, na delegacia, um dos veteranos tenta chamar a atenção de Iowa para a TV, pois a fuga está sendo noticiada. Isso é um choque, já que deveria haver uma restrição da mídia sobre esse tópico. De volta ao trio principal, José Rogi aponta que o repórter parece muito calmo para alguém que deveria estar lendo as notícias de última hora. As suspeitas deles estão certas, pois é revelado que é o Phantom Solitaire que sequestrou as ondas para anunciar seu retorno oficial. Ele provoca seus planos enquanto informa a audiência assistindo sobre sua performance pública programada para a semana seguinte. A transmissão termina de forma constrangedora à medida que a programação normal continua. A polícia especula que ele comprou seu tempo de transmissão do comerciante, apesar do magnata da mídia estar na prisão. Após sua performance, o mágico fica em um telhado com vista para a cidade quando é visitado pelo inseto cuspidor de fogo. Alguém fica coberto com o guarda-chuva de segurança contra incêndio sinônimo do inseto cuspidor de fogo. O mágico expressa seu choque por ter recebido uma visita, e é revelado que ele convidou esse perigo. Ele pausa o encontro para receber uma ligação do comerciante para confirmar seu acordo. Enquanto ele fala com ele, é mostrado que o mágico criou seu estúdio no topo do prédio, mas enquanto ele discute, parece que ele está na linha com a pessoa na sua frente. Ele fala com o inseto cuspidor de fogo, que lança um ataque, mas o Phantom Solitaire bloqueia com seu cartão. Ele não pode acreditar que está enfrentando um verdadeiro elemental de fogo. O inseto ataca com um fogo poderoso que o mágico bloqueia com mais cartas e corre pelo prédio tentando escapar das chamas. Enquanto ele hesita, ele usa um monte de balões para ganhar elevação, mas isso rapidamente chega ao fim quando o fogo os estoura, fazendo-o cair nas chamas. Como um típico mágico, ele faz parecer que foi queimado até ficar crocante, mas emerge do fogo e corre enquanto a caverna queima. O Phantom Solitaire vira subitamente e apaga as chamas com um mar de cartas, mas elas queimam no processo e ele desaparece e aparece em cima do guarda-chuva do inseto, parecendo tão leve quanto uma pena. O duelo deles chega ao fim quando eles têm um choque de queixos. Durante esse intervalo, o trio discute a natureza do Phantom Solitaire com base nos relatórios. Takumi fica um pouco chocado que o corpo de Deus não tinha inimigos tão famosos do estado em seu mundo. Ele faz uma pausa e pensa por um momento antes de revelar que tais pessoas existiam, mas como ele passou
a maior parte do tempo na caverna, ele só ouviu histórias sobre elas. No entanto, ele aponta que o reino de Nianil tinha o assassino do rei Pilviso, o dragão venenoso da destruição. Ele fugiu para o reino depois que o esmagador de calamidades lutou com ele empatado. Foi esse rumor que fez o corpo de Deus sentir que o esmagador de calamidades poderia ser capaz de dar a ele a morte que ele tanto desejava. O corpo de Shi fica surpreso com a reação de Takumi às suas histórias. Ele puxa um livro de ficção que retrata coisas semelhantes em seu mundo, então ele assumiu que elas também existiam no mundo moderno. Enquanto ele abre as páginas, ele aponta que há evidências de que os elementais espirituais existem na era contemporânea. Misaki aponta que seus criminosos parecem pequenos em comparação com o que se esconde no mundo da fantasia. Ele apenas acha estranho que a magia não seja tão prevalente, mas aponta que os Lemmings teriam sido uma verdadeira atração mesmo em sua terra natal. Sua discussão é interrompida por uma batida na porta. O trio a abre junto, esperando que não seja os Lemmings. Para sua perplexidade, é a Seiyu com seu gigante tubarão. Uma mulher está com ela, segurando uma mochila, como daquela vez que Luffy apareceu após o salto temporal. A história continua quando a Seu informa sobre sua intenção de morar com eles no futuro. Antes que possam responder, ela joga seu gigante tubarão no sofá e expressa o quão bom é conhecer seus novos colegas de casa. Os dois caras ainda estão confusos sobre o que está acontecendo, mas Masaki tem um sorriso inocente no rosto. O corpo de Deus quer saber por que ela escolheu ficar com ele de todos os lugares. Ela diz a ele que explicará mais tarde, mas o Otaku se apresenta formalmente a todos, embora eles já saibam quem ela é. Ela também aponta Xiaoyu, que é seu mordomo e também seu guarda-costas. Ele expressa o quanto é um prazer conhecê-los. Takumi retribui o gesto se identificando e tenta fazer o mesmo por Masaki, mas a Seu já está familiarizada com ela. Com as formalidades feitas, todos se reúnem para ouvir por que ela veio em um estado tão abatido. Ela começa apontando que a maioria de suas bonecas de tubarão em seu quarto foi queimada durante o incêndio na casa da família. Xiaoyu fornece mais contexto ao reproduzir uma mensagem pré-gravada do chefe da família. As salas de Seu e Paul foram incendiadas, então ele quer que eles hospedem a Otaku e seu guarda-costas por um tempo. Rosen não esconde o fato de que também tem alguns motivos ocultos para solicitar que eles fiquem lá. O corpo de Deus usa seus poderes para vasculhar a área ao redor e vê que há mais pessoas observando o prédio. Ele também nota algo especial sobre Xiaoyu. Ele está um pouco nervoso por ter a Seu tão perto deles, já que ela poderia ser a responsável pela tentativa de assassinato de Polka, mas ele vê que, se for o caso, será mais fácil avaliá-la no dia seguinte. O corpo de Deus acorda para encontrar Saio descansando em um saco de dormir de tubarão no chão, e eles trocam cumprimentos. No entanto, ela ainda está de baixo astral por causa do incêndio do dia anterior. Xiaoyu pede desculpas em seu nome, enquanto os outros planejam como preparar um quarto para eles. Xiaoyu prepara o café da manhã para Seu e revela que, além de suas funções, ele também ajudará o trio em suas operações. Ele informa que a residência Shinoyama está cheia de policiais, então ele não aconselharia que eles fossem para lá. Enquanto isso, na casa de Ivinum uma agitação se espalha enquanto a equipe de Arais interroga as empregadas sobre o que viram durante a confusão. Takara fica sabendo disso e confronta-as com seus dois guarda-costas. Ivanum explica que eles são de uma unidade diferente e lhes concede uma audiência enquanto eles questionam sobre o inseto cuspidor de fogo. Ele critica a polícia por não lidar com o encrenqueiro, que queimou vários prédios de seus clientes, afetando a reputação do grupo Shinoyama. Ele também aponta o fato de que, mesmo que eles capturassem o culpado, não seria significativo, pois eles podem escapar, assim como o Phantom Solitaire fez recentemente. Isso atinge o cerne dos policiais, e Takuru se levanta, esperando que eles não continuem com mais falhas. Enquanto os dois saem, Reiji aponta que os guarda-costas do cara rico eram legítimos e do tipo que acha que podem resolver qualquer problema com violência, assim como ele. O líder do esquadrão alerta Arise para ficar alerta, pois eles podem ter que lutar contra o Shinoyama, dependendo do que descobriram durante suas investigações na casa. Enquanto olhava ao redor da casa, ele notou que Polka estava na foto da família. Eles ouviram dizer que ele estava presente durante o incêndio no dia anterior. Os policiais sentem que estão começando a juntar as peças, pois a pegada de Masaki foi encontrada na cena dos nós humanos e, de acordo com os relatórios, as vítimas tiveram problemas com o grupo Shinoyama. Ivanum se pergunta se Polka ou Takuru estão no centro de todos os recentes incidentes envolvendo arruaceiros. Enquanto os detetives se afastam, Takuru observa e lembra dos relatórios de Aoa Gnome se unindo a um inspetor no passado, o que causou problemas na polícia. Com base nisso, ele sabe que não pode subornar o cara. Enquanto isso, Seu e sua assistente são conduzidas ao seu novo quarto para se instalarem. Mais tarde, naquela noite, Saliu acorda e usa uma habilidade que permite ouvir a conversa do trio. Ele sabe que o Polka atual é um impostor e quer eliminar qualquer ameaça para Rosen. É revelado que ele também tem ódio pelo verdadeiro Polka por sua fraqueza e sente que é mais merecedor da posição de filho de Rosen, então pretende acabar com ele se tiver a chance. Xiaoyu tem um flashback de como Rosen lhe deu uma segunda chance na vida quando sofreu um ferimento que encerrou sua carreira em seu primeiro trabalho
trabalho para seu clã. O velho usou como cobaia para testar suas próteses mais recentes, então foi mutuamente benéfico. Xiao Yu ficou tocado pelo sorriso caloroso que Rosen lhe deu e tem sido leal a ele desde então. Em outro lugar, Clarice e suas garotas têm uma pequena festa na piscina, enquanto ela aponta que a família Shinoyama tem conexões em ambos os mundos, o respeitável e o criminoso. Eles até têm conexões com outros grupos de assassinos, como o que ela lidera. Uma das garotas especula que isso significa que quem os contratou para matar Pouka não era um Shinoyama, já que eles têm sua própria equipe de assassinos internos. Clarissa discorda, sentindo que seria visto como traição se fosse feito internamente, dada a posição de Pouka, então usar uma terceira parte foi a melhor decisão. Enquanto isso, Xiao Yu continua a bisbilhotar a conversa deles enquanto eles discutem a vida anterior do corpo de Deus, mas o guarda-costas pensa que estão falando de um jogo. Ele ouve um barulho e adivinha corretamente que parece o som de um monte de esqueletos dançando, já que Masaki está dançando com eles. De volta à delegacia, Ivanome chama a unidade de Arise para uma reunião, pois sua investigação agora está se concentrando em Pouka e Masaki. Eles sabem que Pouka está administrando um negócio de previsão do futuro. O Phantom Solitaire ainda está à solta e caminhando casualmente, planejando sua próxima façanha que está marcada para daqui a 6 dias. O público começa a tirar fotos dele, chamando a atenção da polícia próxima, o que leva a uma perseguição, enquanto o inseto cuspidor de fogo observa. Enquanto isso, o corpo de Deus decide reabrir seu negócio de previsão do futuro. Na casa de Ivanon e Arise chega para ter essa conversa, o grupo fica visivelmente chocado com a presença deles. Arise diz a eles que desejam entrevistá-los sobre o incêndio, mas dizem à polícia que estão de folga. Takumi se esconde da polícia porque é uma pessoa de interesse para eles. Arise tem suas reservas sobre ter sua sorte lida, com medo de que isso possa atrapalhar seu trabalho, mas Island está ansioso, então o corpo de Deus os leva para seu quarto. Ele começa revelando informações sobre o policial que estão disponíveis ao público, e Ivanon já percebeu que Takumi está fornecendo informações ao corpo de Deus, então ele não está muito impressionado. O corpo de Deus começa a dar pistas sobre sua ferida não curada do passado, o que deixa o detetive interessado. Ozaroji se levanta e começa a escrever algo no bloco de notas, o que faz Island perder a calma e agarrar o corpo de Deus pelo colarinho, querendo saber como ele sabe de tais informações. Ivanon tem um flashback de seus dias mais jovens, quando seu superior mostrou a ele um símbolo e disse para memorizá-lo e nunca mostrá-lo a mais ninguém. O símbolo é um marco, e seu chefe disse a ele que eles devem segui-lo, mas é uma passagem só de ida para a morte. No presente, o corpo de Deus apenas o alerta que ele simplesmente mostrou a ele o seu caminho. Ivanon rapidamente recupera a compostura e se desculpa antes de dar generosamente uma gorjeta ao corpo de Deus pelo mal-entendido. Enquanto os policiais saem, o corpo de Deus os informa que não foi Pouka quem leu sua sorte. Ivanon o alerta de que esse apelido o faz parecer um encrenqueiro. A dupla almoça, e Reis confronta Ivanon sobre seu comportamento fora do comum, dizendo que explicará quando chegarem ao próximo destino. Ao saírem, Xiao Yu os informa, sob o pretexto de que saiu para fazer compras para os outros. Enquanto isso, o inseto cuspidor de fogo ataca novamente, quando alguns sujeitos suspeitos tentam recuperar algo de um cofre antes que o fogo queime. Justo quando abriram o cofre, o encrenqueiro aparece e se livra deles, deixando o documento queimando. Antes que o pergaminho queime completamente, o Phantom Solitário recupera e o lê, informando-o sobre seu próximo movimento. Enquanto isso, Iowa faz outra visita a Clarissa no bar, dizendo que sabe que ela tem uma conexão com Pouka. Neste ponto, Xiao Yu está escondido em uma das aberturas de ventilação ouvindo a conversa. Iowa sente que Clarissa deve ter fornecido a informação ao leitor de sorte para usar durante sua leitura, pois além dele, ela é a única outra pessoa que o amigo deles mostraria esse símbolo. Clarissa está um pouco confusa sobre o que ele está falando e nem mesmo sabe quem é o amigo em comum a que ele se refere. Ele a informa que se refere ao inspetor da polícia, porque eles causam muitos problemas na força policial. Ele também acontece a ser o mentor de Clarissa. O nome Ozaroji traz lembranças para ela, mas Ivanon sugere que Ozaroji pode ter recrutado Pouka de alguma forma. Se Clarissa não sabe do que ele está falando, ele fica um pouco irritado, porque eles não podem envolver crianças em seus problemas. Clarissa se defende, afirmando que não fez tal coisa, ela está apenas alugando o prédio para ele como um favor e vê isso como uma oportunidade perfeita para se conectar com uma figura-chave no grupo Shinoyama, dado quem é o pai dele. Essa revelação chocante é feita simultaneamente na sede, enquanto eles tentam entender por que Ivanome reagiu daquela forma. Mas aqui fica animada ao ver que o detetive Pin conhece o policial José e observa que o mundo é um lugar pequeno, já que ele foi superior de Ivanome. Eles querem saber o que ele escreveu no papel que o deixou tão chateado, mas Ozaroji está interessado apenas no dinheiro e cobra uma quantia exorbitante para revelar a informação. Enquanto isso, o Phantom Solitaire retorna à casa de detenção de Tóquio para uma reunião com o Grosser, em busca de mais informações sobre o que ele encontrou no antigo pergaminho. Pela aparência da cela do Grosser, fica claro que ele tem um imenso poder e influência no sistema. Enquanto discutem o símbolo desenhado em uma das cartas de jogo do Solitaire, ele explica que a linha diagonal significa uma
uma espada, uma antiga ordem de cavaleiros na Europa Central e Oriental. É uma insígnia semelhante, mas o Grosser aponta que as duas são completamente desconexas. Para obter mais informações, o Phantom Solitaire terá que pagar muito, já que seu prestígio caiu recentemente, o que o surpreende, mas ele ainda está disposto a pagar. O dia de sua apresentação chega, e todos querem ver o que ele vai fazer. Para o choque deles, balões com o símbolo desenhado nele voam pelo céu. O corpo de Deus fica confuso ao vê-lo, já que ele pensava que estava reencarnado em um mundo diferente. Ele tem certeza de que é o emblema do Império caído de seu mundo anterior. O corpo de Deus tem um flashback de seu mestre dizendo a ele para lembrar o emblema, pois pertence ao Império em que eles viveriam. O rei do Império se adianta e explica suas origens. Enquanto isso, em tempos modernos, um grupo estranho troca mensagens sobre a revelação do emblema. O Solitaire continua sua transmissão em um balão até que ele seja atingido, revelando que era falso. Ele usa isso para mostrar que há uma sociedade secreta com ligações com a polícia que tem um interesse em manter o significado do símbolo em segredo. Para envolver o público, ele oferece uma recompensa de 300 milhões de ienes para aqueles que ajudarem a descobrir a verdade. A transmissão chega ao fim quando Seu ouve a conversa entre o corpo de Deus e Takumi sobre os problemas em questão e quer saber tudo. O corpo de Deus revela tudo para a surpresa deles. Seu é mais tarde acompanhada por Masaki enquanto ela se refresca. Masaki tenta confessar que matou Pouka, mas ela sabe que ele a perdoou e comenta que qualquer pessoa que goste de tubarões não pode ser uma pessoa má no coração. Todos tentam entender como tudo isso está conectado. Enquanto isso, Ivanome é convocado ao escritório do superintendente-geral Hideaki, que o avisa para ficar alerta antes de enviá-lo. Enquanto interage com o superintendente, Takumi percebe que o general tem interesse em Ozaroji. Ao mesmo tempo, o detetive falecido revela que a força policial tem seus segredos obscuros. Enquanto isso, o Solitaire obtém informações que o levam a visitar o negócio de leitura de sorte do corpo de Deus. Felizmente para ele, eles estão abertos. O Solitaire se disfarça como um assalariado durante a leitura de sorte e tenta verificar se Pouka é o verdadeiro negócio. Ele consegue um acerto quando o corpo de Deus corrige o erro intencional no emblema, mas o Solitaire tem sua confirmação quando o corpo de Deus fala sobre alguém de seu passado que se manifesta como um espírito que o alerta sobre o caminho que está seguindo. O Solitaire se desculpa e fica um pouco assustado quando sai. Ele nota que o cuspidor de fogo também veio para a leitura, vendo uma jovem com um casaco de chuva de segurança contra incêndios. Enquanto isso, Ivanome recebe autorização para liderar uma equipe de várias unidades para descobrir tudo isso, mas alguns membros estão ressentidos por causa de seu passado com Ozaroji, que está envolvido em corrupção na força policial. Isso leva a uma briga que termina quando Hideaki intervém. Mais tarde naquela noite, o Solitaire volta ao prédio, mas é interceptado por Xiaoyu. Enquanto isso, o corpo de Deus sonha com sua vida passada, mas é acordado por Pouka quando o cuspidor de fogo marca o prédio deles. Ele recebe uma ligação da qual menciona um nome que ninguém deste mundo deveria conhecer. Isso o surpreende, e ele tenta descobrir o que mais essa voz estranha sabe. Durante esse intervalo, Takuru envia Lemmings quando recebe notícias da atividade no prédio. O Homem-Bandagem intervém, o que abala Xiaoyu, pois seu clã considera esse inimigo como fora dos limites. Mas ele não sabe que estão trabalhando para o mesmo lado, então Lemmings só tem como alvo o Solitaire, apesar de ser atacado por Xiaoyu. Enquanto isso, a polícia também se mobiliza e, sem saber, questiona o cuspidor de fogo, mas eles escapam fingindo ser um pai e uma filha em busca de seu cachorro. O corpo de Deus ativa um feitiço que cobre toda a área em busca da pessoa que fez a ligação. O Solitaire encontra uma maneira de escapar, mas o corpo de Deus consegue capturar a garota, cuja aura ele reconheceu de sua última visita. Ela foi a única outra pessoa a perguntar sobre o emblema. O feitiço do corpo de Deus chama muita atenção, pois muitos estão falando sobre isso nas sombras. Um grupo também está se preparando para agir com base nesse recente show de poder, o que encerra a temporada. A gente termina por aqui. Até a próxima.